capítulo de número 41 do livro do profeta Jeremias, estaremos lendo alguns versículos para a nossa meditação. Glória a Deus. 41, vamos iniciar do versículo de número 5 e vamos até o versículo de número 8 para a nossa meditação. Glória a Deus. Já é 8 horas e daqui a pouco está na hora de terminar. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 41 e o versículo de número 5 a seguir. Os irmãos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor assim: que vieram homens de Siquém e de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba raspada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e trazia nas suas mãos oferta de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhe ao encontro Ismael, filho de Natanias, desde Mispá, ia chorando, e sucedeu que, encontrando-os, lhe disse: vinde a Gedalias, filho de Aissam. E sucedeu, porém, que, indo eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Natanias, e os lançou num poço, e ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate a nós, porque temos no campo tesouro escondido, trigo, cevada, azeite e mel. Amém? Amém. Glória ao nome de Jesus. Então, essa palavra para a meditação da igreja, nossa meditação nesta noite. Conto com as orações dos irmãos, abrindo a nossa boca, o Senhor tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, a história aqui narra uma situação de um povo que estava passando por uma dificuldade muito grande, e essa cidade desse tempo ela foi invadida por Nabucodonosor e levou a nata embora e deixou na cidade velho e criança. E a maior parte dos filhos órfãos, porque levaram os pais e as mães e deixaram jogado lá. E houve um confronto muito grande, além da guerra, entre a própria nação, dos que ficou, porque não tinha quem orientasse, não tinha sacerdote, estava numa situação difícil de atravessar aquele momento. Mas a Bíblia sempre conta a história dos remanescentes. Alguns por aí dizem que o futuro da igreja vai ser uma bagaceira, que não tem quem prega, que não tem quem ora, que não tem quem faz. Mas quero dizer para vocês, existe um Deus do céu. Aleluia. Ele nunca deixou a igreja dele para trás, sempre está na frente, em nome do Senhor. E a Bíblia conta que juntaram 3 cidades lá e juntou 80 homens. E esses homens saíram com a intenção de ir até Jerusalém, aonde estavam os escombros do templo, para adorar a Deus. E quando chega próximo já de Jerusalém, a Bíblia diz que esses homens iam numa situação de decadência. A barba raspada, judeu não rapa a barba, é tudo barbudo. E agora aqui no Brasil está pegando essa moda aí, até na igreja, não é de Deus, está barbudinho. Mas isso era para o judeu, não é nós. Eu, saindo do assunto aqui um pouquinho, eu fui num casamento, fui convidado para vir nesse casamento. Eu gastei até gasolina para vir de lá para cá, para vir nesse casamento aí. Quando eu chego aí, no casamento, pastor, eu nunca vi um negócio daqui. Irmão Camilo, o noivo estava com uma calça no meio da canela aqui, bem fechadinho assim, uma camisa toda esquisita,
e sem meia, com um sapato, eu não sei se parece que é sapatênis que chama, um negócio assim. Uma coisa toda maravilha. E eu vi aquela situação, e quando eu olho na cara do noivo, irmão, a barba do cara estava aqui, ó, no imbigo, assembleiana, velho. Eu falei, gente de Deus, aí você estava lá, não estava? A Linda estava lá com nós esse dia lá. Misericórdia. E falando nisso, ora pela esposa dele. Estava mal. Aqui o senhor estende a mão e tem a misericórdia, ajuda eles lá. Então, essas novidades que estão aparecendo, orar para que não venha atingir a nós que estamos passando o bordão já para alguns, e a coisa vai degradando, mas os crentes têm que permanecer firmes. Aleluia. Aqui nós vemos esses 80 homens dentro dessa degradação que estavam. Eles rasparam a barba. Naquele tempo lá, dos judeus lá naquele tempo, era por dois motivos eles raspavam a barba. Ou uma decepção muito grande, ou se fosse traído pela esposa. Então eles raspavam a barba. E se fosse traído, eles raspavam só uma metade e deixavam a outra. Que já era para identificar. Eu fui, né? E assim. E aí, esses homens, eles rasparam a barba, vestiram roupas rasgadas, símbolo de que era para ser um símbolo de humildade, mas não tem nada a ver roupa rasgada com humildade. Eu vinha no metrô hoje, uma menina sentou perto de mim assim, mas mesmo vaqueiro, no meio do mato correndo gato, não fica com a calça daquele jeito ali, toda rasgada. Não é humildade aqui, né? Eu acho que já é falta de alguma coisa. Glória a Deus. Mas esses homens chegam, e quando eles chegam lá, próximo da cidade, eles vinham naquela dificuldade, mas mesmo assim, o interessante é que quando a pessoa sai, irmão, com a intenção de adorar, de glorificar a Deus, ele não está preocupado se o tempo é bonito, se a casa é boa, se tem muita gente, se não tem. Esses 80 aqui saíram com esse plano de adorar a Deus e levar alguma coisa onde era a casa do Senhor, que era para levar para Gedalias, essas coisas aí, que eram representantes do povo nessa época. Até que Deus levantou Jeremias para acudir à situação aí. E quando esses homens entram na cidade de Mispá, encontrou um revolucionário atrapalhado da vida, um cara terrível. E ele, um dia antes, ele tinha ido lá visitar Gedalias e matou Gedalias e jogou dentro do buraco que Asa tinha abrido lá, uma cisterna, para se defender dos juízes, da guerra também. E aí, matou Gedalias e jogou lá dentro. E ele saiu, porque ele queria tomar conta. Ele que queria ficar como o chefe da situação. Mas o filho de Nabucodonosor, Nabuzaradan, o nome do homem, foi quem escolheu Gedalias através do pai, que encomendou e mandou ter todos os cuidados com ele, que ele era o cara que ficava para tomar conta. Mas ele, com ciúmes, perdeu essa estribeira e aconteceu de matar o Gedalias. E aí, como Gedalias já estava morto, ele encontrou com eles. Para não ter alvoroço, ele teve notícia que esse povo estava vindo, e ele falou, vou encontrar com eles. E quando saiu chorando. Olha, mas engana. Vocês acreditam que tem pessoas que enganam a gente, rapaz? A gente olha assim e fala, não, agora isso aí é de verdade. Daqui a pouco o negócio está tudo avesso, está tudo contrário, não é nada daquilo. E ele sai chorando e encontra com eles. Vocês vieram para a casa de Deus? Pois é, a casa aí está destruída, está acabada, não tem mais nada, só está o entulho lá. O Nabucodonosor mandou pôr fogo em tudo, acabou com tudo, não tem mais nada lá. E levou eles. Eu vou levar vocês até Gedalias, eu sei onde ele está, porque ele está meio escondido, para não aparecer muito aí, porque senão o pessoal pode pegar ele. E levou ele quando chegou na praça da cidade. Ele disse, vocês não podem entrar todo mundo. Nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar de pouco.
nós vamos dividir, como vocês estão em 80, nós vamos dividir de 10 em 10. E fez isso. E levou de 10 em 10. E quando chegava lá, ele matava eles e jogava no mesmo buraco do Gedalias. E matou o primeiro 10, o segundo 10, o terceiro 10, o quarto 10. Quando chegou no sétimo, foi pegar o oitavo lote para matar. Aqueles 10 descobriram que ele não estava levando a Gedalia coisa nenhuma. Estava matando aqueles adoradores que tinha aí. Está vendo, irmão, como que é diferente. Era 80 que estava. É muita gente, né, irmão? 80 pessoas. Mas só tinha 10 que estava preparado, que tinha alguma coisa. Os outros, acho que estavam acompanhando. Irmão, não acompanha a igreja, não. Faz parte. Faz parte da igreja, do culto. O culto sem você não é nada. O culto sem a tua presença aqui, irmão, não é culto. Aleluia. Mas a tua presença. Tu aí orando no Espírito, pedindo a graça, a misericórdia, a unção, o poder, a virtude de Deus. Deus de lá do céu ouve. E você aí, Jesus, usa o pastor, usa o irmão que está cantando, usa as crianças, usa o jovem, e assim por diante. E Deus vai manifestando de uma forma maravilhosa. Aleluia. E aqui, quando chega nesses 10, ele vai levando eles, e ele chega no local, que vê aquela carnificina que já estava feita, sangue para todo lado, coisa terrível, que era matado na base da espada, e ele se levanta, os 10, e se opõe à situação. Ele chega e diz: Ismael, tu não pode nos matar. Por quê? Já foi 70, 10 a mais e 10 a menos, não é nada. Vai morrer também. Aí ele chega, pastor, não mata nós. Tem que ter confiança no Deus a quem você serve. Tem que acreditar nas promessas, mesmo que os outros não estão vendo nada. Mas no teu coração tem que ter convicção, tem que ter certeza que Deus é contigo. Ele diz para eles: mas houve entre eles 10 homens, e disseram a Ismael: não nos mate, porque temos o quê? Tesouro. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós temos, não nos mate a nós, porque temos no campo tesouro escondido. Aí ele dá a relação do que tem. Aleluia. Irmãos, eu fui estudar esse negócio. Pastor, eu fiquei assustado. A maneira que esses homens, e a coragem que esse povo tinha. Aonde esse tesouro estava escondido, irmão? Tinha lugar que tinha até 80 metros de fundura. E depois eles punham ali 1 metro e tanto de terra em cima. Plantava grama, plantava tudo. E aquilo era fazer o buraco e o acabamento do negócio. Era pouquíssimas pessoas que sabiam. Porque era escondido. Era valioso. Aleluia. Eu quero, nessa noite, passar para os irmãos o valor desses produtos. Glória a Deus. Trigo, cevada, azeite e mel. Glória ao nome do Senhor. Aqui o escritor começou pelo trigo e terminou com mel. Eu vou começar com mel e termina no trigo, porque mel no pão é bom, né? Glória a Deus, é muito gostoso. Glória ao nome de Jesus. Então, quando fala de mel, fala de doçura, de sabor, de prazer, de gozo, não é isso? Doce. Quem não gosta de doce? Glória a Deus. Todo mundo gosta de doce. Só o meu neto, que não come doce nenhum. Eu louvo a Deus pela vida. Tanto o Biel também, como o Miguel. Não come mais nada que de doce. É tremendo. Glória a Deus.
Então, o mel, quando se fala aqui da doçura, está falando do prazer que você tem. E quando trata de prazer, irmãos, os crentes, principalmente, os adoradores da última hora, eles devem ter prazer na palavra. É o que a Bíblia recomenda. A Bíblia fala sobre isso aí. Os irmãos, vê lá para nós aí, Salmo 119, verso 103. Vê aí, pastor? Glória a Deus. Salmo 119 e o verso 103. Glória a Deus. Quer achar primeiro aí? Toca com. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Quem ouviu aí? Amém. Todos ouviram. Os irmãos observaram? Lê de novo aí, pastor, para nós. Ó quão doces são as tuas palavras. Amém. Ó quão doces são as tuas palavras. Irmãos, o povo nessa reta final, eles estão, não sei se é por causa da internet ou o que é, poucos estão lendo Bíblia, pastor. Pouca gente. Um outro dia, eu fui pregar em uma igreja, e Deus me levou num negócio assim, e abriu um caminho assim, e eu falei de Adão até José, o nome de todo mundo da geração. O pastor terminou, falou: dá para você escrever para mim? Eu não preciso escrever mais nada, não. Está lá escrito, é só procurar e ler. Rapaz, mas é uma pessoa da tua idade, rapaz, velho, assim, você ainda tem esse negócio na cabeça? Eu falei: mas eu não perdi o juízo, não, tá normal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, hoje a gente vê a dificuldade das pessoas. Olha outra coisa para vocês verem. Eu podia bem fazer um desafio com vocês aqui, mas não vou fazer não. Vocês são meus irmãos e a gente não pode. Né? Mas se eu perguntar para vocês aqui, qual é de vocês que tem coragem de levantar e citar os 66 livros da Bíblia? Tem? Tem alguém? Não tem, irmão. O irmão é nosso. É o pão nosso de cada dia. É o alimento da tua alma. Se você não sabe nem os livros da Bíblia, você vai fazer o quê? Aonde? Nós vamos parar com uma situação dessa. E aqui, quando o salmista escreve, ele está incentivando assim: lê a palavra, rapaz, come a palavra. A palavra é doce, a palavra é saborosa. Alimenta dela, come ela. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vai ficar lá no celular. Nossa, mas o Lula hoje está de lascar mesmo. Vixe, o Caminei morreu. Meu Jesus. O Mendonça agora está estourando tudo. É o que aparece. É um comentário. No metrô você só escuta isso. No trem, misericórdia. É só essa coisa. Aleluia. E os crentes estão onde? No meio. No meio da onde? Da Bíblia? Não. Participando de tudo isso aí, esquece da palavra. Eu fiz uma proposta na igreja lá, no Vale, e tinha um rapaz e uma menina. E eu falei: ó, eu vou dar só 30 dias. Em 30 dias, o camarada que chegar aqui, subir aqui em cima e citar os 66 livros da Bíblia, leva uma Bíblia, pode escolher a Bíblia que você quer que eu compre para você. Pois o menino e a menina. A menina estudava o dia inteiro e ia até a meia-noite, todo dia, lendo. E outro dia eu liguei para ela e perguntei para ela, falei: Lili, e aí, você ainda sabe o livro? Pastor, todo dia que eu vou deitar, a primeira coisa que vem na cabeça, eu cito eles toda noite. Nunca vou esquecer mais. Aleluia, faz isso, irmão. Está na Bíblia. Cuida dessa situação. Passa a conhecer as coisas de Deus. Aí, lá no capítulo 10 de Apocalipse, o versículo 8 e o 9 e o 10, lê para nós. Apocalipse 10. Quem achar aí pode ler. Glória a Deus. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel.
E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Amargo. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Não é fácil você dobrar diante disso aqui, irmão. É fácil você ler um capítulo inteiro, 2, 3, 4 capítulos. É amargo. Ainda melhor de joelho, pastor. É difícil. Só que a hora que você está lendo, aquilo te encanta de um jeito que ele te segura. E você vai se alimentando através da palavra. Não é que o João foi lá e o anjo estava lá, na perna lá no mar e outro na terra. E o João foi lá e falou: me dá livro aqui. E pegou o livro e comeu. Mastigou o livro. Foi isso? Foi, Gabi? Não. Foi isso? Então, a Bíblia está falando aqui para comer, não é para você morder aqui e comer. O comer aqui é meditação, é tempo, é ter prazer, é ter alegria no coração de Deus ter deixado um prêmio desse para nós. Aleluia. Coisa maravilhosa. Glória ao nome do Senhor. Não tem muita coisa boa para falar aqui no meio. Fora, irmão. Para nós hoje. Não esses mel comprados aí, que é a metade de açúcar, isso aí não funciona. Mas é um antibiótico, pastor. Natural. No passado, os nossos patriarcas, um deles era um litro de mel e um litro de azeite. Glória a Deus. Tinha alguém ferido? Não dava. Passava o mel e depois vinha com azeite por cima. Quem já leu a história do samaritano lá? Glória a Deus. Era para essa finalidade. Então, o remédio, o antibiótico está na tua mão. O que precisa é conhecê-lo, para tomar a dosagem certa e continuar servindo ao Senhor. Glória a Deus. Aí vem, não vamos falar mais do mel não, senão o tempo não vai dar. Glória a Deus. Vamos falar do azeite. O azeite simboliza algo de suma importância para nós, na atualidade de hoje. Quando se fala de azeite, está falando de quem? Do Espírito Santo. E quando trata disso, irmão, tem mudança. Os irmãos querem ver? 1 Samuel 16. Nós não vamos ler o versículo, o capítulo todo, mas vamos ler o primeiro versículo e o versículo de número 13. 1 Samuel, glória a Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os meus filhos me tenho provido de um rei. Amém. Aí, segurei. Glória a Deus. Os irmãos estão observando como Deus vai encaixando uma coisa bem certinha, que é como se fosse uma engrenagem, um dente pegando o outro assim e vai rodando. Tem pessoa, irmão, que é rejeitado por Deus, porque a Bíblia diz que até o dia do mal tem uma turma lá que ele já separou para essa finalidade. O Saul foi um deles. Não quero mais. Não adianta você ter dó. Ter dó para quê? Ele não presta, não vale nada. Deixa ele. Mas eu vou mostrar para você. Enche o teu vaso. Aleluia. Quem veio nessa noite com o vaso cheio aqui? Porque quem veio com o vaso cheio, o culto é diferente. Tem alegria. Tem gozo na alma. Abre a boca e diz: glória a Deus. Não é aquele é sincero. Não, enche o peito. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Anos, isso no ano de 80 para trás, acontecia muito. Teve um culto, irmão, numa igreja. Um pastor era muito conhecido. E ele se preparou naquela noite. E
Chegou lá e ele, não, hoje eu quero bagaçar mesmo. E preparou uma mensagem daquele jeito. E tinha um cidadão que morava vizinho da igreja. Nunca tinha ido na igreja. E ele convenceu o homem para que o homem fosse na igreja. E o homem foi. E ele falou, Jesus, eu tenho que estar cheio hoje, eu tenho que falar. Eu tenho que ter muita unção para me transmitir essa palavra, porque eu quero alcançar o coração desse homem. E pregou, irmão, que até os anjos ficou alegre. Aleluia. E quando fez o apelo, o homem levanta a mão, aceitou Jesus. E o pastor era meio curioso, era um naquele tempo que fazia teologia, aquilo era uma raridade. E ele chegou e perguntou para o moço, meu amigo, eu queria saber qual foi o ponto da palavra que tocou lá no teu coração, que ela foi lá como uma flecha e entrou. Ele disse, que palavra? A palavra que eu preguei. Não disse nenhuma desse negócio. Não escuta isso aí. Ué, mas você não ouviu eu pregar? Eu gritei aqui, não vi. Não. Mas como é que você... Eu cheguei aqui, sentei escondido lá na traseirinha, lá, perto de uma irmã. E quando ele aceitou Jesus, a irmã veio com ele. E ele chegou e perguntou o que tinha tocado nele. Ele falou assim, essa velhinha aqui, ó. Da hora que eu cheguei. Eu sou um poliglota. Eu falo não sei quantos idiomas. E essa mulher bagaçou todos esses idiomas e ainda falou mais 5 que eu não conheço. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero conversar com ela de qual foi a faculdade que ela foi. Aleluia, Jesus. Porque nem Harvard se alcança uma coisa dessa. Aleluia. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo tem azeite. Quem tem o Espírito Santo tem alegria no coração e não se vergonha de abrir a boca para adorar. Glória ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Hoje irmão, vai tem que ser uma língua estranha na igreja. Quando fala com outra, meu Jesus, o que está acontecendo? Isso era normal, irmão. É para nós. Aleluia. Perdemos essa essência. Aleluia. Oh, glória. E Deus vai lá e fala com Samuel. Vai lá. Primeira coisa. Ele não falou, vai lá no Jessé e chega lá, você pega um azeite com ele. Não. Primeiro ele disse, enche o teu vaso e faz o quê? E vem. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, se você não se preparar para esse culto, para adorar, do jeito que você entrar, você sai. Você só arruma canseira. Não tem prazer. Sentar num banco dessa aí e ficar aí. Aleluia. Olhando para o tempo. Glória a Deus. Não, irmão. Não faz isso com você, não. Tem misericórdia. Aproveita esse tempo. Isso é tempo, irmão, de você. O que você está ouvindo aqui, você não ouve em outro lugar. Porque a Bíblia diz, essa casa não é outra, senão a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa casa aqui, pastor, não é outro lugar, senão um pedacinho do céu. Glória a Deus. Queria ver que o pastor chegar aqui, pois é, irmão, número perto, número isso aqui. Tem isso aqui? Não tem. Jesus é bom. Jesus salva, Jesus leva para o céu. Jesus faz coisa maravilhosa. Glória ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. E faz, irmão. Quem tem o Espírito de Deus é diferente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lá na nossa igreja tem um moço. Ele é gerente de uma grande fazenda do agro. E ele foi convidado agora, no final do ano, para ir numa festa de uma família que comprou uma fazenda do lado lá. Ele foi convidado para ir lá. E nessa entrosação aí, o patrão chamou um padre para celebrar uma missa. E o padre foi. Antes do comes e bebe lá, foi celebrar a missa.
E quando termina de celebrar a missa, ele pega aquele negocinho, aquele copo com água lá e um pincel e sai jogar água num, joga no outro, joga num, joga no outro. Passou por todo mundo jogando. Quando o rapaz estava assim, pertinho do patrão dele, ele chegou, fez assim, aí molhou aqui. Quando ele olhou para ele pulou, ele jogou o corpo. Todo mundo viu aquilo. Por que ele não jogou? Aí o rapaz chegou e perguntou para ele: por que ele não jogou em você? Você tem que perguntar para ele, porque eu estava sentado aqui, ele não jogou. Por que será que foi? Aleluia. Por que ele não jogou água? Sabe o que é padre viu, pastor? Uma estrela naquele ombro. De luz de Deus. Aleluia. Porque o Espírito, nós não precisamos de água para estar benzendo ninguém, não. A água que nós tomamos é essa aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus, que lava a alma, lava o Espírito, prepara para ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Aí Samuel vai. Continua o outro aí, meu filho. O 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia. Aleluia. Dá para dar glória ou não dá? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A partir daquele dia, Glória a Deus. o Espírito do Senhor apoderou de Davi. Terminou ali, ele foi ungido na presença dos seus irmãos. Todo mundo viu. Mas voltou para onde? Para o campo. Vai postar de uma vez. E o interessante, pastor, olha para vocês verem o que é o Espírito de Deus na vida do homem. Ele está lá, de repente vê as ovelhas tudo oriçado. O que foi? Um urso chega lá. Ah, seu safado, você veio fazer o que aqui? E já estava com a ovelha na boca. Saiu atrás dele, meu amigo, e tomou ele. Traçaiu ele, matou ele. Eu disse: esse aqui não comparece. Aleluia. Porque tem uns pegadores de ovelha aí, irmão. Não pode ver a ovelhinha da gente aí. Nunca foi evangelizado. Mas se você evangelizou, lá, aqui acho que não tem isso não. Mas lá, misericórdia. Nós ganhamos um homem lá para Jesus. Na semana seguinte, encostou um ônibus lá, na casa dele. E todo dia de culto, eles iam para lá. Pensou que era uma matéria de mão cheia. Aí quando puxou a capivara do camarada, foi lá mais nunca. Aí eu falei para ele: cadê aquele movimento todo que estava aí? Não sei não, vai sumir daqui. Acho que não foi com a minha cara não. Bom, eu já sei o que aconteceu. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus, irmão, é brincadeira. Você vê na televisão um urso, você já fica com medo. Imagina um troço daquele na cara assim, você tem que pegar ele e matar. Aí passou. Daqui a pouco a mesma coisa de novo. Ele levanta a cabeça aqui, ele olha, um leão levando a ovelhinha. Ele falou: ah, pai, você saiu correndo atrás. Ele não pôde correr porque estava com a ovelha. Pegou ele. A história diz que ele montou nele. Alcançou ele, montou nele e pegou ele por cima, na cabeça e por baixo no queixo. E rasgou ele. Aleluia. Homem natural faz isso. Homem natural faz isso. A pessoa natural faz isso, irmão. Mas nem com a espingarda, dependendo, fica com medo de atirar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E ele rasgou ele, Marcos, até o meio do chão. Rasgou. E ele pôs aquilo no currículo, pastor. Ele está lá um dia, bem tranquilo. Aí de repente vem um cavaleiro lá que vem doido, um nariz desse tamanho. O que está acontecendo? Ai, pai, eu vou deixar para falar contigo lá. Não, eu não posso deixar as ovelhas aqui. Como é que está aí? O que está acontecendo? Sabe quem está te chamando? O rei. Oh, glória. O pastor de ovelha, o rei manda buscar. Para quê? Para que isso? Traz. E quando ele chega lá, Glória a Deus. o demônio tinha pegado o Esaú, que estava subindo até nas paredes. Roendo tudo, até o banco, ia que nem cachorro.
olhou assim, isso aí é. Deixa eu pegar minha arma aqui. Já matei um leão mesmo, matei um urso. Matar isso aí é daqui para ali. Irmão, e ele pegou a harpa. E ele deu uma dedilhada naquilo assim, ó. Que aquilo arrepiou até o cabelo. Eu creio que ele cantou aquilo assim, ó. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me une a ti. Parece dar um calmante para ele. Tranquilo, não estava rolando muito mais, não estava se batendo. O que é isso? O Espírito de Deus apoderou dele. Aleluia. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E nesses dias que nós estamos vivendo, é tempo de você aproveitar essa oportunidade de ser cheio da glória, ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você não for cheio, é perigoso a enxurrada levar também. E eu bebi. Glória ao nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Vamos falar um pouquinho só da... Pastor, vai passar um bom minuto. Da cevada. A cevada daquele tempo era comida de pobre. Se fosse hoje, o pai dos pobres estava bonito. Né? Muita cevada. Glória a Deus. Era a comida do pobre. Não vou falar muito disso não, para não... você não ficar zangado com o que você já recebeu nessa noite. Glória ao nome do Senhor. Aí, como era tratado mais pelos pobres, essa parte, era para duas coisas a cevada. A cevada servia para alimento de animais, principalmente cavalo, que era comprado no Egito. Era acostumado a alimentar com essa cevada. E para os pobres, fazia farinha e fazia comida com a própria cevada. E se escapava da fome, se safava da situação. Glória a Deus. Lá em Números, no capítulo de número 6, verso 15, lá fala, mas não precisa ler não. Deixa marcado aí para vocês lerem na casa de vocês, lá para você ver. É Números, capítulo de número 5 e o versículo de número 15. Glória a Deus. Eu quero pegar um pouquinho no pão, no trigo. Glória ao nome do Senhor. Então, hoje, a cevada, eles descobriram, naquele tempo lá, aquela passagem que lá fala que a mulher pôs uma medida de 3 medidas de trigo, levedou toda a massa, tal. Já leram essa parte aí? Glória a Deus. Então, aquela parte ali, a parte química, era a essência da cevada, que fazia render um produto, fazia inchar um produto. Mas crente não pode ser inchado, não pode comer cevada, não fica inchado. Glória a Deus. Então, hoje, as grandes empresas que trabalham com cerveja descobriram, há pouco tempo atrás, que a melhor levedura do planeta é a cevada. E eles fazem, pastor, o produto, tira para fazer um produto, para fazer a cerveja, que chama de malte, e tira a borra para a ração, que é uma das rações mais concorridas para animal aqui no Brasil, principalmente para o gado de corte. Essas grandes empresas já têm contrato com grandes pessoas do agro, justamente para essa finalidade. Glória a Deus. Então, é só para vocês terem uma noção mais ou menos do que é a cevada. Agora, o trigo. O trigo. O que é que os homens tinham? Esses 10 tinham o quê? O que eles tinham, irmão? Escondido? Mel, azeite. Estou falando para vocês. Tesouro, irmão. Não era tesouro? Era tesouro. Eles tinham tesouro escondido. Que eram essas matérias aqui que nós estamos falando. Aí quando chega do trigo, quando fala do trigo, meu velho, você já lembra do quê? Hã? Pão. É
isso ali. Porque você vê trigo é pão, não é isso? E quem não gosta de pão? Um pãozinho quente, uma pera assim, você corta ele assim, passa aquela manteiga bem gostosa. Não é essa margarina, é a manteiga mesmo. Passa a manteiga assim, me deu até vontade agora de comer. Glória a Deus. Né, pastor? Glória ao Senhor. Então, o trigo, ele é pão, é para fazer pão. E no planeta nós temos 195 países. O interessante é que todos eles, pão é pão. Não muda. É pão. 195 países, pastor. Todos eles comem pão. Todos nós comemos pão. E quando fala de pão, alimento. Glória a Deus. Aleluia. Mas o João, Evangelho de João, traz um alimento diferente. É de um pão vivo. Onde é que João achou esse pão, rapaz? Onde é que ele encontrou ele? Será que foi na padaria? Será que foi um padeiro que fez? Vamos ver lá, capítulo 6. O Evangelho de João. Aleluia. Lê o versículo 50 para nós aí. Este é o pão que desceu do céu. Glória a Deus. Este é o pão que desceu do céu. Então não é da terra. É do céu. Aí vai o 51. Continua 50. Mas não fala só esse pouquinho aí, não é? Para que todo aquele que comer não pereça. Glória a Deus. Lê o 50 para nós aí. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Deu para anotar aí? Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Aleluia! Não acredita nisso? Não crê nisso, rapaz? Você crê nisso, pastor? Aleluia. Você crê nisso? Aleluia! Tu crê nisso que tu comer pão, tu vive, rapaz? Você acredita, pastor? Oh, glória! Você acredita, pastor? Que você pega aquele pedacinho de pão e comer, não morre? Tem um tesouro maior que esse. Aleluia. Aleluia! Irmão, teve um tempo aí que Antônio Hermínio de Moraes foi o homem mais rico do Brasil. Se ele não comer o pão, não vive. Aleluia. Esse pão não é por dinheiro. Aleluia! Esse pão é por graça. Aleluia. Esse pão é para quem Deus escolhe. Esse pão é para quem Deus tem prazer que você vive. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. Esse que é o tesouro, irmão, escondido. Isso tem que estar dentro do coração, onde ninguém acha. Glória ao nome do Senhor. Não, 51, pastor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Do mundo. Irmão, guarda contigo esse tesouro. A cenoura você não precisa guardar, mas o azeite. Aleluia. Ah, glória ao nome do Senhor. O mel e o pão tem que ter contigo. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que um dia nós encontraremos lá. Em nome do Senhor Jesus. Amém.